Depois de um Atletiba insano e cheio de polêmica, depois de um Remo de volta ao G4 e uma Chapecoense encaminhando seu acesso, a gente tem ali 6 clubes realmente brigando pelo acesso, muita gente brigando pelo título e a possibilidade da gente ter a melhor Série B de todos os tempos. O Atlético Paranaense ainda tá na briga, o Cuiabá, quem realmente tem chance, a zona do rebaixamento tá quase fechada, vamos pro radar da Série B agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, cara, você é muito bem-vindo aqui no canal, vou te pedir para se inscrever no canal e muito importante, deixar a curtida e depois o hype, curtida, depois o hype, mas o mais importante é você se inscrever, estamos quase com 98 mil inscritos e você é a parte mais importante desse canal, sem dúvida nenhuma. Aqui a gente vai analisar a tabela da Série B com mudanças absurdas que nós tivemos nessa rodada, tá? Vamos falar sobre os jogos, é aquele nosso vídeo de segunda-feira que a gente analisa o que tá rolando no meio da rodada, né? Já tivemos 9 jogos concluídos, tá? E tivemos alguns jogos que a gente precisa citar como os mais importantes. Esse Amazonas e o Novo Horizontino foi o jogo que tirou o Novo Horizontino do G4 e colocou o Remo no G4, tá? Esse jogo do Criciúma manteve o Criciúma na terceira colocação, pelo menos. Saiu da vice-liderança, caiu pra terceira colocação. Este Atletiba manteve o Curitiba no topo da Série B, encaminhando o seu acesso. E o Atlético Paranaense com mais dificuldade de buscar o acesso, a gente vai falar o que cada time precisa. E a Chape encaminhando o seu acesso e tirando o Goiás do G4. Então, temos 2 novos integrantes, já mudou 50% do G4 nessa rodada, tá? Então, vamos lá. Falando primeiro sobre o Coxa, o líder que empatou o Atletiba com um jogador a menos, uma péssima arbitragem do Daronco, porém, nos lances polêmicos eu não acho que o Daronco errou em nenhum deles, tá? Acredito que a expulsão sim foi correta, acho que ele não sabia, tá? Que o jogador já tinha o cartão amarelo ali, mas, né, ele quando viu já tinha dado o cartão amarelo e sim, tá? Houve ali, atrapalhou a hora de bater o lateral e sim, a regra diz que pode expulsar, só que ele foi muito rigoroso, tá? E o lance de pênalti pro Atlético, também acho que ele acertou, tá? O Viveiros pisou no Maicon, acho que o VAR acertou em chamar e o Daronco também. Mas mesmo assim foi uma péssima arbitragem, picotou o jogo inteiro, prejudicou os dois times, péssima arbitragem do Daronco, na minha opinião ele não tem mais condições de apitar jogos desse nível. Mas o Coxa, mesmo com um a menos, se mostrou um time, continuou se mostrando um time extremamente sólido, segurou o 0 a 0, o empate foi importante, o Coxa mantém ali uma rodada pelo menos de vantagem para o quinto colocado, então o Coxa ele precisa chegar nos 63 pontos, né? Hoje o alvo é 63 pontos, tá? 62 já tá dando uma boa probabilidade de acesso, mas 63 é mais garantido. Então o Coxa, né? Se ele empatar todos os jogos que lhe faltam, tá? Ele deve conquistar o acesso, tá? Então ele tem ali, ó, mais 5 jogos pela frente, e se ele empatar todos, ele deve conquistar o acesso, mas é melhor focar em mais 2 vitórias, tá? Então, mais 2 vitórias é o que o Coxa precisa para conquistar o acesso. O Atlético Paranaense, hoje, rapaziada, eu fecho a porta dos que brigam pelo acesso aqui. Os 6 primeiros, tá? Os 6 primeiros brigam pelo acesso. Cuiabá e Atlético sonham. CRB só milagre e o Atlético Goianiense está fora por conta do critério de desempate, tá? CRB só milagre, Cuiabá, Atlético sonhando e esses 6 aqui realmente brigando pelo acesso, tá? E quem tá brigando por título? Esses 5, tá? 3 pontos separam o Curitiba do quinto colocado, né? O Atlético Paranaense, cara, pra mim faltou mais coragem, tá? Faltou colocar o time mais pra frente, no caso do Odair, faltou o time mais pra cima, teve um jogador a mais quase que o jogo inteiro e não foi assim que o Atlético fez, acaba com um empate amargo, um empate que deixa o Atlético a 4 pontos do G4, ou seja, o Atlético vai precisar de 2 rodadas perfeitas para voltar ao G4, faltam só 5 jogos. O Ceará no ano passado, por exemplo, nesse mesmo momento, estava 5 pontos atrás do G4, só que o momento do Ceará era outro, né? O Ceará estava numa alta, o Atlético está em baixa, né? 4 jogos sem vencer e começa a voltar a crise no Atlético. Agora, qualquer jogo que o Atlético tropece pode dar ruim. Por quê? Faltam 5 jogos, certo? Então o Atlético precisa somar 13 pontos para chegar no nosso alvo. São 4 vitórias e um empate. Então assim, o Atlético teoricamente não pode mais perder. 4 vitórias pode ser suficiente para subir com 62 pontos, mas são pelo menos 4 vitórias para subir. Não tem mais margem nenhuma de erro. Uma derrota aqui já diminui muito em qualquer um dos 5 jogos, tá? A chance do Atlético subir. Então por isso que eu acho que hoje a briga se fecha no Goiás, tá?
Falando agora de Remo, né? Falando do Remo, que é o time mais embalado de toda a Série B. O Remo tá gigantesco, 5 vitórias seguidas, voltou ao G4 na hora certa, né? Contou com o tropeço do Novo Horizontino. O Remo tá jogando muita bola, tem uma tabela muito difícil. O que que eu tô... Até falei em live isso ontem, tá? O que que eu tô falando na live de ontem, tá? Pra mim, tá? Pra gente falar de Remo, a gente tem que falar um pouco dos outros times também. Pra mim, com a Chapecoense vencendo o Goiás do jeito que foi, afunda o Goiás e encaminha o acesso da Chape. Por quê? A Chape nesse momento precisa de 3 vitórias. Se liga na tabela da Chape. Vai pegar Operário em casa, depois a Chape vai ter um jogo dificílimo contra o Remo fora de casa, e aí depois a Chape pega América Mineiro em casa na sequência, depois visita o Volta Redonda e fecha dentro da sua casa contra o Atlético Goianiense. A Chape só precisa de 3 vitórias e ela é favorita em 4 dos últimos 5 jogos. Então a Chape encaminhou seu acesso com essa vitória, tá? Fora de casa diante do Goiás. A Chape tá com acesso encaminhado. Criciúma, idem, pra mim tá com acesso encaminhado. Criciúma também precisa de mais 9 pontos. Tem aí jogos em casa contra Goiás, que tá em péssima fase. Pega a Ferroviária fora de casa. O Criciúma ainda pega o Atlético Goianiense em casa. Ainda pega o Botafogo em casa. E fecha fora de casa um jogo difícil contra o Cuiabá. Mas você viu que ela é favorita em 3 dos últimos 5 jogos. Vencendo esses 3 jogos, o Criciúma sobe. Curitiba, nem preciso falar, tem uma tabela tranquila também. Tem Volta Redonda pela frente, ainda tem o CRB em casa pela frente, ainda tem América Mineiro em casa pela frente, Atlético em casa e fecha com o Amazonas fora, tá? Então, o Coxa só precisa de 2 vitórias, também vai subir. Então, pra mim, cara, esses 3 times estão com a tabela encaminhada. Então, voltando ao Remo, o que eu quero dizer com isso, tá? Que essas 3 vagas, Curitiba, Chapecoense e Criciúma, estão encaminhadas, se eles fizerem seus deveres de casa na reta final, obviamente. E a gente sabe que futebol não é matemática, não é ciência exata, eles podem tropeçar, podem perder, pode dar uma zebra, vai dar zebra, mas no papel esses 3 times estão com acesso encaminhado, os 3 times primeiros colocados. A 4ª vaga hoje está entre Goiás e Novo Horizontino, e aí aqui fica a minha ressalva. Remo ainda vai enfrentar o Novo Horizontino em São Paulo. Remo ainda vai enfrentar o Goiás em Belém. E o Goiás ainda vai enfrentar o Novo Horizontino. Deixa eu só ver aonde é esse jogo, tá? Para confirmar para você. O Novo Horizontino ainda enfrenta o Goiás em Goiânia, tá? Então, os 3 vão se enfrentar. É um triangular final pelo acesso. Basicamente isso. Os 3 vão se enfrentar. Então, o Remo, nesse caso, ele está à frente dos seus rivais, porque ele... tô falando em chances, né? Ele tá à frente em chances justamente por estar à frente na tabela, tá? E também por estar jogando o melhor futebol dentre esses 3 times. Então, por momento, por futebol, o Remo é o favorito a ficar com essa 4ª vaga. Por tabela, a tabela do Novo Horizontino é a mais fácil dos 3. O Goiás tem tudo de pior, tá jogando o pior futebol e tem a tabela mais difícil dentre os 3. Então, pra gente reduzir ainda mais, pra gente cortar ainda mais isso, o jogo entre Remo e Novo Horizontino pode ser decisivo para vermos quem vai ficar com esta vaga. E vai ser em São Paulo esse jogo ali, no Ismael de Biase. Vai ser num sabadão 8 de novembro aqui, ó. Esse jogo aqui pode ser um jogo decisivo, mas é óbvio que os outros jogos são muito importantes, né? Porque se o Remo não vencer a Chapecoense, também vai dar ruim. Se o Remo perder pro Cuiabá, pode dar ruim também. Se o Novo Horizontino, por exemplo, tropeça contra o Botafogo, aí também é outra história. Aí a gente tá projetando o futuro. A ideia é essa, a gente imaginando esses times vivos na hora deles se enfrentarem, tá? O Atlético vai ter que sonhar e vencer muitos jogos, assim como o Cuiabá, que tem muitos confrontos diretos, mas o Cuiabá tropeçou mais uma vez nessa rodada diante do Botafogo e ficou mais para trás. Mas eu não tiro as chances de acesso de Cuiabá e Atlético Paranaense. Só acho que eles precisam agora de milagres, assim como o CRB. Então, nesse momento, os 6 primeiros estão realmente ali na briga pelo acesso e os 5 primeiros na briga pelo título, né? O Criciúma, cara, é uma incógnita nesse momento, né? O Criciúma, ele não tem jogado bem fora de casa, mas ele tem pontuado, né? Então, quando a gente for ranquear aqui quem tá jogando melhor dos 6 times que eu tô dizendo que estão brigando pelo acesso, a gente ranqueia ali. O Remo tá jogando o melhor futebol, o Curitiba tá jogando um futebol mais seguro, a Chape tá jogando um futebol de muita velocidade, um futebol envolvente, mas que quando a Chape joga em casa, ela tem muita dificuldade, tá? Tanto que ela tá fazendo mais pontos fora de casa nessa reta final do que em casa. O Novo Horizontino também tá tropeçando em jogos em que ele é favorito. E o Goiás, cara,
São 6 jogos sem vencer, tá perdidaço o Goiás, trocou de treinador e piorou a situação, né? O jogo do Goiás com a Chapecoense foi ruim, a Chape chegou a abrir 2-0, quando o Goiás diminuiu, a Chape logo depois fez o 3-1, tomou o controle do jogo, então a situação do Goiás está periclitante. A situação de zona do rebaixamento, o Paysandu precisa vencer todos os jogos para ter chance de escapar, a Amazonas também está praticamente rebaixado, Botafogo ainda está vivo, Volta Redonda também, a Ferroviária pode escapar hoje, né? Não escapar do rebaixamento, mas pode se distanciar da zona do rebaixamento se vencer o Paysandu nesse jogo de hoje aí, né? E aí rebaixa praticamente o Paysandu, não matematicamente, mas vai rebaixar ainda mais o Paysandu, né? A gente sabe que o Paysandu vai jogar a Série C no ano que vem, a menos que faça o milagre dos milagres. E o Atlético também tá muito ameaçado, tá? O Atlético que perdeu pro Remo nessa rodada tá muito ameaçado de rebaixamento, mas cara, eu boto Volta Redonda, o time mais vivo desse, junto com o Botafogo, né? O Botafogo ressuscitou nessa rodada. Então, Atlético, Volta Redonda e Botafogo ainda vão brigar por essa última vaga na Série B do ano que vem. Mas, meu irmão, quando a gente dá uma olhada aqui, ó, isso que é muito importante aqui no SofaScore, tá? Pra você que não conhece o SofaScore, patrocinador do nosso canal, tem todas as estatísticas da Série B. Quando a gente vai dar uma olhada, por exemplo, nos jogos em que o Remo vai ter contra Cuiabá fora de casa, olha o Cuiabá como mandante, é o melhor mandante da Série B junto com o CRB. Olha o Novo Horizontino, é o 4º melhor mandante e só perdeu uma vez. Então esses confrontos diretos do Remo contra times fora de casa vão ser muito difíceis, né? Então o Novo Horizontino tem na mão, né, essa chance de ganhar um confronto direto que pode valer acesso contra o Remo na última rodada. Você que quer dar uma resenha aqui no SofaScore, por exemplo, você torcedor do Remo, quer ver como é que tá a situação de estatísticas do seu time? Tem todas as estatísticas do seu time, o aplicativo é de graça. Você torcedor de qualquer time, ó, você torcedor do Coxa também, aqui ó, você clica no Coxa, tem todas as estatísticas da temporada, todas as estatísticas dos jogadores do Curitiba, você clica aqui ó, por exemplo, no Ronier, cadê o Ronier? Vamos ver, o Ronier tá como meia, você clica aqui no Ronier, tem todas as estatísticas dele na temporada, mapa de calor, assim como do Ronier, do Josué, de todos os jogadores, tem a tabela de jogos do seu time, tá no link no primeiro comentário aqui para você baixar o SofaScore, beleza? Patrocinador do nosso canal. E meu irmão, comenta aqui embaixo quem você acha que é favorito ao acesso, se você acredita na minha análise de que Remo, Novo Horizontino e Goiás estão lutando pela última vaga, ou você acha que tem mais gente, se você acha que realmente Criciúma, Chape e Curitiba já adiantaram seu acesso, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, cara, mais tarde teremos live para conversar sobre o encerramento da rodada, quero você na live comigo. Deixa a sua curtida no vídeo se você esqueceu. Até o próximo. Tamo junto. Valeu e falou.